Olá, sou Margarete Martins, especialista em desenvolvimento humano. Hoje trouxe uma super convidada para falar para gente sobre liderança. Edilane Rodrigues, diretora de RH da Repor Atacadista. Se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para que eu possa levar conteúdos sobre liderança para muitas outras pessoas. Edilane, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Sei que você, enquanto diretora de RH, promove muitas ações voltadas para a liderança, para potencializar a liderança. E isso é muito bom, né? Então eu agradeço você por ter aceito o meu convite para que nós possamos falar um pouco mais sobre esse tema que é tão interessante. Margarete, eu que agradeço o convite, obrigada. E é sempre muito bom falar sobre liderança, então eu estou aqui à disposição. Muito obrigada pelo convite. Você, enquanto diretora de RH, qual a importância do RH numa empresa? Porque tem muitas empresas que desacreditam no RH, que não tem a área, ou que o RH promove pequenas ações, só como o Dia das Mães, ações pequenas. E na sua empresa o RH já é visto como de uma forma mais estratégica. Como é que você vê a importância do RH para uma organização? Margarete, o RH ele é extremamente importante para qualquer organização, né? Eu vejo o RH como a ponte que faz essa ligação entre a direção, entre os líderes e entre a equipe de colaboradores. Então ele vem trazendo toda essa importância. Através dessa sustentação, desse suporte que o RH dá, é que a empresa desenvolve num crescimento satisfatório. Então isso é muito importante. O RH ele tem um papel fundamental em qualquer organização. E agora, especificamente para a liderança, qual que é a importância do RH no desenvolvimento da liderança? Hoje, o RH ele tem como foco principal desenvolver pessoas, acreditar no talento que elas têm, cuidar dessas habilidades, né? E ele tem muitos recursos. Hoje o RH, eu costumo dizer que o RH hoje ele tem uma caixa de ferramentas e quando ele precisa, ele vai lá e escolhe a melhor que ele tem. São ferramentas de extremo valor, né? Processos de coaching, Enneagrama, né? Hoje o Enneagrama é uma ferramenta que está ali com um suporte muito grande para o RH, auxilia muito, desenvolve muito a liderança, mapeamento de habilidades, de competências. Então tem muitos recursos. Cabe ao RH escolher a ferramenta certa para desenvolver, para ajudar na formação daquele líder, naquele mais está necessitando naquele momento. E você falou em Enneagrama, Enneagrama ele é incrível, né? Porque quando a empresa trabalha com o Enneagrama, ela consegue identificar o perfil do líder, que ela precisa de liderança e pode buscar para casar direitinho com aquele perfil, né? O Enneagrama hoje ele é uma ferramenta, eu costumo dizer que é uma ferramenta que dá muito recurso para o RH, ela é completa porque além dela identificar qual que é o melhor perfil para aquela área, para aquela competência, para aquela função, ela também dá muitos recursos para a liderança. A liderança consegue identificar o que motiva aquele colaborador, o que precisa de fazer com que ele se desenvolva. Então o Enneagrama ele é amplo e ele vem com essa bagagem de muitos recursos. Que ótimo. E numa empresa, como que você, enquanto RH, identifica um possível líder? Porque assim, eu acredito que a liderança, no cargo de liderança, como outros cargos qualquer, é importante você trazer alguém de fora para dar uma oxigenada no ambiente, com ideias novas e tudo. Mas eu sei que a sua empresa ela valoriza muito talentos internos. Quando você abre uma vaga, uma seleção interna, como que você identifica um líder para a sua empresa, ali no meio operacional? Como você identifica? O que você acredita que ele precisa ter para que ele consiga pleitear esse cargo de liderança? A postura de um líder numa organização ela é notória por todos. Você percebe
um profissional que já tem uma autoliderança, que já tem essa habilidade, você percebe isso nos seus comportamentos. Ele é um profissional que ele está antenado em melhorar cada dia mais. Ele entrega mais do que se pede, né? Às vezes você pede uma coisa para ele, ele vem com muito mais soluções, com muito mais recursos. Ele está disponível, ele sempre está disponível para qualquer demanda da empresa. Ele envolve em todos os processos, né? É notório, você percebe o interesse que ele tem de contribuir. Então, esses vão se destacando e a gente vai percebendo e a gente vai dando oportunidade para eles. Ah, que ótimo. E qual que é a maior competência? Dentre várias, eu fiz um estudo ano passado perguntando qual a maior competência que você acredita, na verdade foi uma pesquisa, que o líder precisa ter. Foram elencados 67 competências que as pessoas acreditavam que o líder precisa ter. Na verdade, eles querem um super-homem e uma Mulher Maravilha para o cargo de liderança. E a gente sabe que só existe em quadrinhos o super-homem e a Mulher Maravilha, né? E o certo é, nós colocamos esse colaborador aí, que já tem algumas habilidades na liderança, para que a gente possa desenvolver, né? Qual que é a principal competência, assim, que você acredita que uma das que está mais no topo de um líder hoje? Olha, a habilidade de lidar com pessoas ainda é um recurso, ainda é uma competência muito valorizada. É claro que a gente não pode falar da competência técnica, ele tem que conhecer do processo, ele tem que conhecer daquilo ali, ele tem que ter domínio, ele tem que ser inovador, ele tem que buscar recursos, ele tem que estar antenado, né, com a demanda do mercado. Tudo isso é importante. Mas a habilidade de lidar com pessoas é extremamente importante para um líder, porque é através dessa habilidade é que ele vai buscar o melhor recurso que cada um tem. Ele vai extrair do outro o melhor que ele tem. E ele só consegue isso através da habilidade que ele tem de lidar com as pessoas. E é lidando com o outro que ele consegue influenciar, né, para que eles caminhem tudo na mesma direção. Né? Sem dúvida, ele, através do que ele se conhece, através do autoconhecimento, através das competências que ele tem, ele consegue fazer isso com o outro. Excelente. E o que você acredita que faz um líder querer ficar na empresa ou trocar por outra empresa? Porque eu percebo que tem líderes, né? Eu presto consultoria em muitas empresas e tem líder que fica pulando de galho em galho na empresa. O que você faz? O que você acredita que faz um líder ficar numa empresa, ao invés de ficar trocando de empresa para empresa? O mercado está muito competitivo, né? O mercado está aquecido. Hoje o profissional ele quer uma oportunidade de crescimento, né? Então, mas o que retém esse talento dentro das organizações, dentro das empresas? É justamente o olhar da empresa para esse líder. Se a empresa o tem como dono da empresa, se ela tem esse olhar para ele como parte-chave, integrante, né, daquela organização, peça fundamental para que ele desenvolva e faça o crescimento sustentável dessa empresa, ele permanece. Ele fica ali por opção, ele fica por gosto, ele fica por amor ao que ele faz e principalmente pela empresa. Então a empresa ela tem que dar esse subsídio, ela tem que valorizar esse líder para que ele se sinta dono ali, parte, né, como um todo ali da empresa. E o líder motivado rende muito mais também, né? Tem mais resultados. A motivação, o líder ele consegue ser automotivador, né? Isso é uma das características do líder. E quando a empresa vem e reforça isso, ele trabalha motivado, ele trabalhando motivado, ele consegue trabalhar com a equipe motivada consegue trazer um resultado melhor e todos ganham uma cadeia de sucesso. Uma cadeia, que ótimo.
Eu tenho percebido também, né, através de estudos, que 70 a 80% dos problemas em empresas são devidos à falha na comunicação. São os famosos ruídos na comunicação. E o RH, ele é responsável pelo endomarketing, que está diretamente ligado na comunicação da empresa, né? Como é que uma empresa pode trabalhar essa questão para evitar esses ruídos na comunicação? Eu costumo dizer que a comunicação é a chave do sucesso ou a chave do fracasso. Porque se é uma empresa que trabalha bem a sua comunicação, não tem esses ruídos. Ou se tem, eles não impactam tanto, né? Porque o líder, ele direciona bem a comunicação para a sua equipe, a equipe está alinhada, ela sabe o que precisa fazer, ela foi orientada, então esses ruídos não causam impactos. Mas se a comunicação não é bem sucedida numa empresa, a gente percebe o fracasso de algo, de um processo que tinha tudo para dar certo, mas foi ali na comunicação que houve a falha. E o RH, ele consegue ajudar, não é, Margareth? Consegue. Ele consegue ajudar bastante, porque ele tem várias... Quando eu falo que o RH tem uma caixa de ferramentas, aí ele vai lá e tira a comunicação de uma forma bacana, que é a criatividade. Vamos trabalhar a comunicação. Ele vai lá e faz alguns trabalhos criativos, conscientes, né? Trabalha a conscientização, que é uma outra ferramenta super bacana. E aí isso fica escalonado. O RH, ele consegue trabalhar tanto a hierarquia da liderança, quanto a equipe, o colaborador, do porteiro ao diretor, né? Isso é um trabalho bacana que o RH consegue fazer através do endomarketing e que dá muito sucesso, dá muito resultado. O RH, na verdade, ele é muito poderoso no sentido de criar esses vínculos dentro da empresa, promover integração, trabalho em equipe, comunicação principalmente, né, Edilane? Então o RH, aquele RH que é efetivo, ele traz excelentes resultados, ele está ligado diretamente aos resultados da empresa, não é isso? É verdade. E são várias ferramentas que ajudam. Então a comunicação, a boa comunicação faz chegar nesse sucesso, né? A motivação, os trabalhos de desenvolvimento, né, que o RH promove, os acompanhamentos, às vezes acompanhamentos até individuais, às vezes trabalhos de coach, né, às vezes o RH percebe que precisa utilizar uma ferramenta de coach para fazer um acompanhamento de equipe, da liderança, às vezes programação neurolinguística, que é uma ferramenta muito boa, né, que você gosta de utilizar muito, dá muito sucesso, dá muito resultado, porque você vai ali e faz uma quebra de crença, é super importante. Então tem muitos recursos. Muitos recursos. E agora, dentro do RH, quais as competências que você acredita que um RH precisa ter para conseguir fazer todo esse trabalho? Sensacional aí. O RH, ele tem que dominar essas ferramentas, né? Ele tem que ter esse domínio, ele tem que ser um RH estratégico, ele tem que vir com esses recursos para auxiliar, né? Hoje, aqueles acompanhamentos, aquelas reuniões que não fazem as pessoas saírem do lugar, não dá um bom resultado. Então, primeira coisa, o RH, ele precisa estar munido de boas ferramentas. Então o líder do RH, o gestor de RH, ele tem que estar antenado, ele tem que saber o que é a forma de trabalhar com aquele líder ou com aquela equipe, ele tem que conhecer o perfil da empresa, ele tem que conhecer qual que é o propósito daquela empresa, e aí vai de encontro com todos esses amparatos que o RH tem. Ah, que ótimo. Edilane, eu gostaria que você falasse para aquela pessoa que está nos ouvindo, que tem interesse de pleitear a liderança, que tem muito interesse, que acredita que tem a vocação para ser um líder, qual que é a dica que você dá para essa pessoa? Qual o caminho que ela vai seguir? Quais os recursos que ela tem que buscar? O que ela precisa buscar para conseguir chegar até a liderança? Buscar muito. Hoje o mercado está muito competitivo, mas também tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade de crescimento
e ser um buscador. Buscar, às vezes, duas coisas que vai fazer muita diferença e que vai auxiliar muito. Uma busca interna, saber o seu potencial, saber quais são as suas habilidades ou as coisas que você precisa desenvolver, fazer cursos, saber mais internamente de todo o poder que você tem. A gente sabe que todos os recursos você já tem prontos, estão aí, só precisam serem apresentados para você. E recursos externos, né? O que seriam esses recursos externos? Cursos também da área que você quer atuar como gestor, como líder, fazer um network, buscar mais, conversar com pessoas que estão nesse segmento para você trocar experiências e sempre estar buscando novos parceiros, novos conhecimentos para fazer com que você seja completo, tanto numa busca interna quanto nessa busca externa. E isso é muito possível. Edilane, tem muitos mitos que acercam a liderança. Um deles alguns autores defendem que o líder já nasce com habilidade já para a liderança. Outros acreditam que é possível ser desenvolvida. Do seu ponto de vista, qual dessas duas afirmativas estão corretas? Margarete, eu acho que as duas, né? O líder, quando você percebe aquele profissional que ele já tem postura de liderança, que ele já se destaca, é notório, esse já tem esse comportamento de líder. Mas com todas as ferramentas, com todas as possibilidades, com todos os recursos, aquele que quer se tornar líder, ele também tem todas as condições para isso. Ele tem que buscar, ele tem que ter um recurso de um suporte, né? Ele tem que ser um buscador. E aí, através disso, ele vai desenvolvendo as suas habilidades e vai tendo consciência do que ele precisa melhorar. E nós já percebemos algumas crianças até, quando está brincando com outras, já tem um posicionamento ali instalado, diferenciado, né? A gente fala assim, opa, aquela criança ali tem todos uns pré-requisitos para liderança, né? E é só a gente ter esse olhar refinado aí que a gente já consegue perceber realmente. Interessante. Através das crianças a gente vai percebendo o líder nato. Nato, né? Exatamente. E aquele que tem interesse, que pode ser desenvolvido. Né? Ele busca, né? Também é dado para ele toda a condição. Igual você falou muito bem, temos todos os recursos, né? Já está todos os recursos, só a gente ir lá e acessar. Ótimo. Edilane, eu quero te agradecer muito, foi um papo muito gostoso, um aprendizado incrível. Eu tenho certeza assim, que as pessoas que estão nos vendo contribuíram muito. Te agradeço muito, novamente, por ter aceito o convite. Foi um maior prazer, Margarete, e estou aqui à disposição sempre que precisar. Depois dessa entrevista incrível, eu quero aproveitar e quero convidar você que já é líder ou você que está iniciando na liderança para acessar esse link aqui na descrição para um curso que eu ministro que vai potencializar você para que possa ser um líder ainda melhor. E esse curso ele tem recursos da programação neurolinguística, recursos do coach, e eu tenho certeza que vai fazer de você um líder ainda melhor. E para você que ainda não é inscrito no meu canal, convido você para inscrever e ativar o sininho para que você possa ter acesso a conteúdos semanais sobre liderança. Até o próximo vídeo, grande abraço!